Bom dia, quero agradecer as pessoas que me acompanham, principalmente aquelas que se inscreveram no canal Coletivo Solte a Voz pela Emancipação. E talvez um dia esse canal ele seja visto por mais pessoas, porque o objetivo é expor as ideias. E a ideia de hoje é pertinente, mais uma vez, à questão da educação e que existe um fracasso educacional no Brasil que pouco é discutido e os candidatos a presidente da República não dão importância ao tema da educação. Eu vi uma matéria de uma jornalista pertinente à questão da literatura infanto-juvenil sobre a África. E uma criança se manifestou muito bem em um país que não gostam de leitura, né? A não ser a classe média alta para cima, que tem acesso a livros. São livros caros, inclusive a exposição da Bienal mostrou ali que a classe pobre não tem acesso àquela literatura, porque é muito caro. Mas independente disso, a matéria foca na literatura africana e a criança se expressa muito bem, mas quando a criança fala que a literatura é importante, ótimo, mas que agora ela tem acesso à história dos reis e rainhas africano, cai na mesmice do discurso da militância afrodescendente no Brasil, de que os reis, rainhas, príncipes, princesas foram escravizados e tal, que é uma literatura europeia, do dominado e dominador. Que é uma verdade, o processo escravocrata é, mas existe uma certa ilusão nessa construção e uma criança que é visível, que tem uma boa iniciação à leitura, ela passa a acreditar nessa ilusão e vai se tornar um adulto acreditando nessa mitologia. Por isso eu digo que no Brasil há um problema crucial que não se discute e por isso não vai ser modificado. Se discute muito história contemporânea ou um currículo, né, que é dividido lá, história antiga, média, moderna e contemporânea, mas que não dá uma ênfase nos primórdios. A discussão sobre pré-história é muito rasa. E isso é um problema. Por que é um problema? Porque a falta de compreensão do próprio ser humano vai levar às atrocidades que aconteceram, principalmente no século XX, porque nós já tínhamos as chamadas escolas, né, implantadas, independente se mais ou menos de classes sociais estavam inseridas, mas a educação estava ali. E livros, você tem pensadores do século XVI que já discutiam essa questão educacional. Portanto, a discussão sobre pré-história deveria ser algo fundamental. Esse livro aqui, a História da Sociedade, ele é um livro antigo que eu tenho, e ele está discutindo aí em torno de 6 milhões de anos. Você vai ter uma nova história do mundo, que é algo resumido, mas que já traz o estudo sobre os novos fósseis de 7 milhões de anos. E aí, quando você estuda isso aqui, você percebe que, poxa, se os fósseis mais antigos de 7 milhões são do continente africano, então todo o planeta Terra tem sua base no continente africano e todos, até mesmo o chinês, vai dizer que é afrodescendente. E isso não é discutido. E aí você cria essas mitologias, essas separações, onde a religiosidade, que é uma construção dessas comunidades primitivas,
vão se alargando ao longo da história, que uma vai ser superior à outra e vai submeter povos pertinentes a isso, como você vai ter diferenças pontuais, como candidaturas ou brigas e assassinatos por conta dessas candidaturas, brigas e assassinatos por conta de time de futebol, que as camisas, as cores diferenciam esses seres humanos, ao passo que quando você estuda a historiografia, nada disso é relevante, a não ser o processo da evolução, se é que pode-se dizer isso, né, da humanidade. Se nós tivéssemos essa compreensão, provavelmente o século XX seria diferente. Nós não teríamos, por exemplo, a figura de Adolf Hitler, essa ideia de superioridade, que ele não foi o fundador disso, porque se a gente estuda a historiografia do século XIX, o processo colonial, em que os europeus vão para o continente africano para extrair todos os minérios, as riquezas do continente africano, a gente percebe que a ideia de superioridade já está sendo trabalhada ali. E que Adolf Hitler apenas bebe nesta fonte e mistura com as suas ideias e sai aquilo lá. Como hoje nós estamos tendo disputas, guerra, está acontecendo uma guerra nesse exato momento que a humanidade não se interessa. No Brasil, nós estamos discutindo se vai colocar um pote de ração, né, na rua mais próxima, cachorrinho abandonado, que não deixa de ser importante, mas quando a gente discute a construção da humanidade, que esse animal domesticado, ele também faz parte dessa construção da tal da humanização, né, e domesticação, se nós não entendermos isso, nós vamos continuar patinando na história e cometendo erros em cima de erros, porque não temos uma construção da própria história da humanidade. Então, tudo isso que está acontecendo aqui é uma criação dessa humanidade, e essa disputa, essa ideia de ter ricos e pobres também faz parte disso. Onde você tem um que está embrulhado num jornal debaixo de uma ponte e o outro com 6, 10 carros e uma mansão ou 10 mansões. Que as pessoas encaram isso com muita naturalidade, que não é assim. Se você estuda os primórdios, e aí a importância da pré-história, a gente vai perceber que isso é uma construção dessa humanidade e é passageiro. Porque quando você morre, você não leva nada disso. Então, por que essa ganância? Por que essa destruição, por exemplo, do meio ambiente? A pré-história ela vai dar uma base para isso.